Olá, eu sou Mônica Sampaio de Melo, pastora, dirigente da Base Missionária e Sementeira Divinas Promessas, karateca, integrante do Ministério Cristão de Artes Marciais Kurugans Viking, tudo aqui no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O Ministério Cristão de Artes Marciais funciona na Academia Viking, liderado pelo sensei Afonso Camerotti, Rua Gustavo Corsão, número 784. Se você quiser fazer uma aula experimental de karatê, tem jiu-jitsu lá também com o mestre Marlos Cassiano, é só você dar um pulinho lá, tá bom? A altura do posto 10, perto da Avenida das Américas. Quase esquina com a Avenida Glaucio Gil. Hoje é dia 27 de novembro de 2020, sexta-feira. Eu também sou escritora e autora do livro Você Está Prestes a Sair do Deserto, publicado pela editora Multifoco e pode ser encontrado apenas no site da editora, que é o www.editoramultifoco.com.br. E esta é a série de comentários devocionais sobre esse tema. Você está prestes a sair do deserto. E eu quero comentar com você, eu estou com síndrome gripal, né? E desde a semana passada, mais ou menos há uma semana, começou com arranhãozinho na garganta, fui no posto de saúde, estou sendo medicada e ainda dá assim um catarramento, né? Desculpa aí se você está comendo, mas estou passando para vocês. E nós continuamos em oração, né? Mas crendo que nós estamos na mão de Cristo. E ninguém pode nos tirar da mão dele. E sabe quem colocou a nossa vida na mão de Cristo? O Pai. O Pai Todo-Poderoso. Então, não é porque a nossa carne passa por algumas tribulações, algumas enfermidades, algumas coisas assim, que nós devemos achar que é o fim. Porque nós estamos prestes a viver algo muito grandioso da parte do Espírito Santo aqui na Terra. Nós, os que cremos em Jesus Cristo e entregamos a nossa vida a Ele. O cenário da volta de Cristo já está bastante adiantado, né, a configuração. E antes da volta de Cristo, é o que eu creio, né, no arrebatamento antes da tribulação, tem o arrebatamento da igreja. Deus vai tirar a igreja da terra. E antes de tirar, vai ter uma grande pescaria de almas. E antes dessa grande pescaria de almas, aí é que está a mensagem de hoje. O Espírito Santo vai encher a igreja da presença dele. Igreja não é templo, tá bom, gente? Templo é templo, igreja somos nós. O templo vivo, corpo de Cristo. Tá? O edifício construído não por mãos humanas, mas pela mão de Deus. E é o Espírito Santo que confere poder na pregação do Evangelho, na realização dos milagres. Ele habita em todos os que pertencem a Cristo e Ele nos dá vida e nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia! Glórias a Deus e glórias a Jesus Cristo. Ele nos ensina toda a verdade. Por isso, o Senhor Jesus falou lá em João 16 que convinha a Ele ir para o Pai para que o Consolador nos fosse enviado. É muito poderoso isso. O Espírito Santo, ele nos torna mais santos progressivamente na vida cotidiana. Ele nos dá poder para obedecermos a Deus, para superarmos o pecado, resistirmos ao pecado. Ele nos fornece um modelo de santidade para nós seguirmos, nos guiando nele e purificando a nossa consciência. Para quê? Para prestar testemunho verdadeiro. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Isso tudo
o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos que é considerada a maior exposição da doutrina cristã de toda a Bíblia. Então, por que eu estou te falando isso? Para você buscar o Espírito Santo, sabe? Buscar ser cheio do Espírito Santo. Ele quer encher a igreja dele, da presença dele. Ele nos permite orar adequadamente, né? Ele derrama também alegria, paz e esperança através do seu poder no nosso coração. Ele nos ensina a chamar Deus de nosso Pai, concedendo uma segurança espiritual interior de que somos filhos de Deus. E nós devemos, então, concentrar os nossos pensamentos nas coisas do Espírito Santo, se desejamos agradar a Deus, né? Nós precisamos crer que, independente de qualquer coisa, Deus continua no controle de toda a história. Sabe, como um escritor, quando eu vou escrever um livro, né, Você Está Prestes a Sair do Deserto não é o meu primeiro livro, eu tenho e-books também, tenho outros livros publicados, mas na área técnica. Eu desenvolvo primeiramente um roteiro para ir desenvolvendo o tema central do livro, o motivo pelo qual eu me sentei para escrever, né? Então eu vou no controle de todos os capítulos, né, da introdução, né, do prefácio, do sumário, o que eu vou fazer. O sumário para mim é o roteiro daquilo, eu faço assim, né, assim que eu escrevo. Como é que eu vou colocar os assuntos, existe uma equação assim, se você vai falar sobre deserto, por exemplo, o meu livro, Você Está Prestes a Sair do Deserto. Primeiro eu vou atrair o leitor ao tema. Como? Criando uma empatia com ele, explicando o que é deserto, dando exemplos de uma vida desértica, uma vida árida, né, nas áreas de deserto. E depois eu vou falando que existe uma maneira da gente sair do deserto. E eu vou colocando as coisas de acordo com aquilo que eu aprendi, que eu tenho aprendido. Como é um livro que fala da palavra de Deus, o Espírito Santo vai me dirigindo, vai me inspirando, né? Porque, na verdade, a mensagem não é minha. Eu sou a mensageira. Eu sou uma das mensageiras de Cristo. Mas a mensagem é Cristo, né? É o meu testemunho. Eu sou uma carta viva de Cristo escrita pelo dedo de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, que nós somos a carta de Cristo. 2 Coríntios 3, se não me engano. Então, eu vou escrevendo a história, eu começo falando de coisas que nós estamos passando e queremos sair disso logo, dos problemas, e finalizo com a solução. Olha, quando você lê o livro de Jó, quando você está começando a ler capítulo 1 e 2, você vê o ataque de Satanás, você tem que ter em mente o seguinte: o capítulo 42, que é o último capítulo, já está escrito da história de Jó, que é a restauração completa e a restituição dobrada de tudo aquilo que ele perdeu. E a nossa história de vida também. Eu não sou esse momento de enfermidade. Eu sou um ser eterno que Deus tem cuidado para que eu possa chegar intacta no destino que Ele me reservou.
porque ele tem um plano para todos nós. Jeremias 29:11. Nós não podemos perder isso de vista, que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Abraão não perdeu isso de vista. Esse livro, essa carta aos Romanos fala sobre isso. Capítulo 4, capítulo 5. Ele foi justificado exatamente porque ele não perdeu isso de vista. E ele não olhou para as circunstâncias dele no momento. Deus prometeu que ia dar um filho a ele aos 75 anos de idade. Eu não sei se naquela época, 75 anos de idade, era garotão ou se já era idoso, porque eles viviam muitos anos, né? Mas, de toda forma, a Bíblia fala que a Sara foi ter filho aos 99, né? E ela já tinha o ventre amortecido e o Abraão também. Então, quer dizer, eles já tinham um tempo de vida que já tinha deteriorado o sistema reprodutivo deles, né? A Bíblia fala isso aí. E ele não olhou, ele creu contra a esperança. Romanos fala isso. Ele creu, Abraão creu contra a esperança. Qual era a esperança dele? Esterilidade. Já tinha vivido estéril até então. No caso da esterilidade era da Sara, mas ele já estava vivendo num ambiente de esterilidade até então. Mas ele recebeu uma palavra de Deus, um plano de Deus. Deus trocou o nome e falou assim: o meu plano para você é que você seja pai de muitas nações. Independente de você não ter filho agora, independente do ventre da Sara ser estéril, independente. Pois eu crio a história, eu recrio, eu faço de novo, eu faço como eu quero. Deus mostrou isso lá para Jeremias, no capítulo 18, o famoso capítulo de desce a casa do oleiro e o vaso de barro quebra na mão do oleiro, enquanto o oleiro está trabalhando o vaso. E aí Deus fala, eu posso fazer de novo, eu posso fazer como eu fiz com esse vaso. Então a gente tem que confiar nessa soberania da vontade de Deus e principalmente na presciência dele, nos planos dele, como ele fala a Jeremias lá no capítulo 29:11. Eu sei os planos que eu tenho a teu respeito. E ele falou para Jó, e Jó falou também no capítulo 42, quando ele começa a responder: eu bem sei que nenhum dos teus planos ou pensamentos, ou até propósitos, podem ser impedidos. É essa fé que tem que estar no nosso coração. Nós não podemos perder Jesus Cristo de vista. Jesus é essa divina promessa. O ministério Sementeira Divinas Promessas tem esse nome exatamente porque Deus me deu esse nome lá de 2 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 3 a 5, uma coisa assim. 3, desculpa. Sabe? Por causa dessas promessas, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que é que Deus vai fazer com Cristo através da minha vida nesse exato momento? É isso que eu tenho que focar, porque as tribulações do presente não são comparáveis à glória do futuro que nos aguarda. É a palavra de Deus que tem que estar no nosso coração e na nossa boca, para o nosso ouvido ouvir e para o mundo espiritual ouvir. Não se deixe abater. Tem um plano perfeito para você. Busca o Espírito Santo, porque ele vai te guiar nessa situação que você está passando agora. Se você acha que essa mensagem pode ajudar mais alguém, compartilha. Porque a mensagem não é minha. Eu não tenho mérito nenhum. Mas é Cristo em mim, que é a esperança da glória. Amém? Cristo em você é a esperança da glória. Se você quiser ouvir outras mensagens sobre este tema, você está prestes a sair do deserto, e sobre outros temas, vai lá no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Melo, com L só. Se inscreva no canal, por gentileza. Clica em playlists e aí você vai encontrar todas as séries, tá bom? Não deixe de visitar também o canal do nosso colaborador Eduardo Braga, que é o administrador do meu canal, e também
o site do nosso amigo vidaepalavra.com, do Jonas Ramatiz Guimarães, e ouça a web rádio VIX FM, VIX, VIX FM, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Se quiser fazer parte do grupo do Zap da Divinas Promessas, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da base missionária, que é o DDD 21 983223701, ou se você estiver assistindo pelo canal essa mensagem, já vai ter um QR Code, aí você pode entrar no grupo pelo QR Code, tá bom? Fica na paz.